quando a Bíblia fala lembra de onde você caiu, significa claramente que houve uma queda. E quando ele diz de voltar às primeiras obras, significa que é exatamente aquelas primeiras obras que te mantinham de pé. Por exemplo, você acabou de falar algo muito importante que é sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, que quando você parou de fazer o que gerou tudo isso, as coisas se desequilibraram. Mas quando você olha para a Bíblia conta centenas de histórias exatamente iguais. Por exemplo, Davi foi o rei que mais ganhou guerras da história de Israel. Foi um dos reis mais bem-sucedidos de toda a história. Só que teve um período da vida de Davi que Davi pensou, eu não preciso mais ir para a guerra, porque a gente sempre vence. Numa dessas de Davi não ir para a guerra, a Bíblia diz que ele fica no palácio e foi nesse dia que ele viu Batseba no pátio se banhando. Ou seja, o problema de Davi não começou quando ele viu Batseba e se interessou por ela e depois, né, tiveram toda uma história que gerou um filho, que Urias foi morto por conta disso, que era o marido de Batseba, mas começou quando ele não foi para a guerra. Ou seja, a tradição era os reis sempre vão à guerra. No dia que Davi falou, cara, eu não preciso mais ir porque a guerra está vencida, e que ele ficou em casa, começou a maior crise da história de Davi. Ou seja, a queda ela é justamente pela falta de observância dos princípios que te levaram para aquele lugar. Então hoje, o que eu sou fazendo, o que faço, foi construído debaixo de muita oração, de muita vida com Deus, de muito tempo dedicado a Ele. Ou seja, justamente o que me trouxe esse lugar, hoje é exatamente o que o lugar está roubando de mim. Então eu preciso parar e analisar os pontos fracos. Entende? Então, é muito simples as coisas da vida. Pô, o que eu fazia no começo que me deixava tão sintonizado com aquilo que é o meu chamado? Quais eram essas obras? Porque a Bíblia, quando fala da igreja de Éfeso, que é esse livro que você leu, que é o capítulo que você leu, a Bíblia não fala os pontos só pelos pontos negativos. A Bíblia fala que essa igreja tinha muitas qualidades. E que as qualidades eram boas, eles eram persistentes na fé, eles eram organizados no que faziam. Ou seja, existem as qualidades. Só que, mesmo tendo muita qualidade, mesmo dando coisa muito certo, o principal eles haviam perdido. Sim. Entende? Então, a Apocalipse tem 7 igrejas que recebem cartas. Dessas 7, a que mais conecta com o que a gente está falando hoje é a igreja de Éfeso. Só que veja, se você entende que o Senhor semeia dentro de você uma essência que te resguarda para o futuro, então a nossa missão não é sobre o crescimento que a gente projeta, mas é sobre crescer sem perder a essência que nos trouxe para esse lugar. A maior tristeza da vida de alguém é quando ela perde a essência. Você era reconhecido por uma realidade. As pessoas te reconheciam por aquilo. Se as pessoas não te reconhecem mais por aquilo, das duas uma. Ou talvez não era a essência que Deus tinha para você, ou talvez você perdeu a essência por escolhas erradas. Deixa eu lhe perguntar, você acha que perder a essência é algo recuperável ou irreversível? A segunda palavra é recuperável. Porque a Bíblia diz que para recuperar é voltar às primeiras obras. Ou seja, fazer o que eu fazia no início. Quando não tinha ninguém vendo, quando não tinha um público tão grande, sabe? Quando o meu nome não era tão conhecido, quando eu não era tão relevante. O que eu fazia nessa época? Qual que eram os meus motivos? Qual que eram as minhas razões? Então, é um resgate que você faz através do Espírito Santo. Porque tem coisas que você não sabe que está errado. Que você não consegue ver o erro. Mas quando o Espírito Santo vem até você, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você recupera. Então, essa semana que eu falei sobre a questão da oração, dessa forma que o Senhor trabalhou comigo, não era Deus me humilhando, não era Deus me colocando para baixo, era o Senhor me lembrando da onde Ele me tirou e o que me trouxe até aqui.